Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal da Paraíba 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, resolvendo a questãozinha de hoje que diz assim: como são conhecidos os setores defeituosos em um HD? Letra A, trilhas. Letra B, root setores. Letra C, bump roads. Letra D, bad blocks. Letra E, partições. Bem, pessoal, para entender isso, nós temos que conhecer como é a estrutura física de um disco rígido, isto é, de um HD. Porque quando ele se refere aqui a HD, HD vem de hard disk, que é o disco rígido do computador. E quando a gente pensa no disco rígido, existe a chamada formatação física desse disco rígido, que é feita pelo próprio fabricante do disco rígido, do HD. Então aqui eu mostro para vocês um hard disk, um HD, um disco rígido. E aqui vamos começar a falar sobre a formatação física. Como eu disse, os dados eles vão ser armazenados e encontrados pelos sistemas nestas unidades através de informações da localização dos setores de um disco rígido, das suas trilhas e dos seus cilindros. Mas o que significa o termo setores, trilhas e cilindros? Então, quando a gente tem a formatação física que um fabricante faz nas superfícies do disco rígido, ele faz vários círculos concêntricos na superfície dos discos rígidos que nós chamamos de trilhas. E essas trilhas elas são divididas em pequenas porções chamadas setores, que têm por padrão capacidade de 512 bytes. Bem, além disso, nós temos um conjunto de discos, muitas vezes no mesmo disco rígido. E aí as trilhas de mesma posição em diferentes discos daquele disco rígido serão chamadas de cilindro. Então, cilindros são essas trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido. Pois bem, mas aí que nós temos a ideia da formatação física, então, com os vários discos desse disco rígido, as suas trilhas, que são círculos concêntricos, as partes que formam as trilhas são chamados setores, e aí o conjunto de trilhas é o cilindro. Pode haver um dia algum problema em algum setor. E qual é o nome que se dá a esses setores defeituosos que nós temos em um disco rígido? O nome que nós damos é bad blocks. Bad blocks é o nome que nós damos aos setores defeituosos em um disco rígido, em um HD, em um hard disk. Portanto, aqui, quando a prova perguntou como são conhecidos os setores defeituosos em um HD, em um disco rígido, a resposta é a letra D de Dinamarca, bad blocks. Trilhas não, né? Trilhas a gente sabe que são partes que são os círculos concêntricos da superfície dos discos do disco rígido, e aí essas trilhas serão divididas em setores. A princípio, esses setores são bons, saudáveis, entre aspas, né? Não tem falha nenhuma. Mas se algum setor apresentar um defeito, esse setor é chamado de bad block. Então, resposta aí, a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar ali aquele sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!